Você já teve a sensação que o mundo está perdendo a cor? Talvez pessoas nascidas entre 1985 e 1999 tenham sentido mais essa transição. Os carros nas ruas têm as cores mais neutras, assim como casas e fachadas de lojas. A gente vê um movimento cada vez mais frequente das marcas fazendo um redesign e simplificando seus elementos. E essa estética mais limpa, ela começou a surgir por conta de uma necessidade. A gente está cada vez mais bombardeado de informações visuais por todos os lados. Se tu pegar teu celular na mão agora, você se perde facilmente no meio de tanto estímulo. As coisas estão roubando a nossa atenção o tempo todo. Cada vez mais nós temos pressa, estamos sem tempo, pelo fato da gente perder muitas horas com as telas. Oi, designers e criativos, tudo bem? Eu quero agradecer por termos chegado à meta de 70 mil inscritos e eu conto com a sua inscrição para a gente atingir 80 mil inscritos nesse canal. Essa impaciência toda das pessoas, essa pressa faz com que as marcas se sintam pressionadas e sintam a necessidade de simplificar os seus elementos de design. Eu mesma já desisti de fazer uma compra na internet por conta de uma interface poluída visualmente e muitos campos para eu digitar e ter que responder. Talvez aquilo iria tomar pouquíssimo tempo meu. Só que aquele meu senso de urgência e pressa me fez deixar aquela compra de lado. E esse comportamento do consumidor empurra as marcas o tempo todo para um visual mais livre de distrações, justamente para deixar o foco nas coisas que realmente importam. Outro ponto é que um design mais minimalista, ele se torna mais simples e fácil de aplicar. Esses dias eu fiz o design de uma sacola presenteável para um cliente meu, com um design super elaborado, porque o cliente buscava inovar e fazer algo diferente do que ele já tinha. Eu montei o design e encaminhei para esse cliente, ele ficou encantado com a sacola, mas quando ele foi fazer o orçamento da impressão, foi fazer o pedido para impressão, a sacola ficou em um valor exorbitante, muito maior do que ele imaginava e muito acima do orçamento para ele. Resumindo a ópera, a gente reduziu todos os elementos visuais, fazendo o design em uma única cor, para que reduzisse também o valor total do custo das sacolas e ficasse mais rentável para esse meu cliente. O que eu quero te dizer aqui é que nem sempre as pessoas simplificam os elementos porque querem, mas sim porque às vezes aquele design que é mais simplificado é o design que cabe no orçamento da marca. O minimalismo, ele é algo atemporal. Se tu reparar bem, as marcas que tiveram seus logos menos alterados ao longo do tempo foram porque elas desenvolveram logos bem minimalistas, identidades visuais que são mais minimalistas. Até mesmo as marcas que não seguiam essa tendência de design foram inovando e mudando até chegarem nessa estética. E hoje a gente tem essa necessidade de construir um design minimalista para a gente aplicar no ambiente físico e também no digital. A gente precisa ter um logo que possa ser reduzido, que possa ser diminuído de tamanho e continuar legível, justamente para que ele caiba num ícone de celular, por exemplo. Só que esse movimento todo das marcas começou a gerar um efeito rebote. Se antes a intenção da construção de uma marca, uma identidade visual era gerar diferenciação no mercado, atualmente a gente consegue ver que muitas marcas se parecem demais umas com as outras. Tem muito design hoje com pouca voz, expressão e personalidade. E aquele foco no menos é mais começou a sufocar o designer. Quanto mais a gente restringe o uso de elementos, mais difícil fica trabalhar em um projeto. Experimenta aí fazer o seguinte exercício. Você tem que criar um cartão de visita, mas tem algumas regras. Uma delas é que você pode fazer apenas nas cores preto e branco, usar uma única fonte e não utilizar nenhum elemento visual, como formas, ícones, enfim. Eu te garanto que o desafio vai ser bem grande. Se a gente pegar um grupo de designers fazendo esse mesmo desafio, possivelmente o resultado desses cartões de visita, desses projetos, vai ser muito parecido uns com os outros. Poucas pessoas vão sair fora da curva e vão fazer algo realmente diferente. São poucos profissionais que conseguem pensar fora da caixa quando o briefing é bem limitado. Quando a gente perde a mão nesse momento de priorizar a funcionalidade, a gente corre o risco de tornar nosso design frio, sem emoção e até mesmo sem uma comunicação direta com o público-alvo. E a culpa sempre recai sobre o designer. Mas na verdade a gente precisa avaliar todo o contexto. O briefing para esse profissional já chega bastante limitado, tanto em aspectos visuais como minimalismo,
ou até mesmo limitado em informações. O cliente nem sempre tem tempo e disposição para responder o briefing e o diretor de arte nem sempre busca captar as melhores respostas e extrair o melhor daquele cliente. E o resultado disso é a falta de informação, ambiguidade de informações que chega no designer gráfico para começar a executar o projeto. E os prazos estão cada vez mais curtos e, na verdade, isso só acontece por falta de organização nas demandas. E aí a gente constrói a receita perfeita para um projeto ruim. Briefing limitado, prazo curto e falta de repertório visual. Porque, afinal das contas, se o designer ele não tem tempo para executar o projeto, tampouco ele vai conseguir tirar um tempo para ver referências. Tu nota que o problema não está atrelado necessariamente ao minimalismo? Não é o minimalismo que está destruindo o designer, mas sim uma visão totalmente errada sobre ele e a necessidade de um projeto de baixo custo. Minimalismo no design é uma tendência que busca simplificar ao máximo todos os elementos, mantendo apenas o essencial para que a gente transmita uma mensagem adequada. Cores, formas, tipografias, elementos, eles são organizados de uma maneira simples e rápida de ser lida, evitando todos aqueles elementos que são desnecessários no layout. Mas o minimalismo, ele não é sobre a ausência da personalidade, e sim sobre elementos que são cuidadosamente escolhidos para estarem ali. Um design pode ser minimalista e ainda assim expressar emoções, sentimentos e mensagens. A falta de detalhe, ela não pode ser confundida com falta de propósito. Apesar da escolha de cores neutras serem mais comuns, o minimalismo não elimina cores mais vibrantes, então você pode sim usar cores mais vibrantes se faz sentido para o teu briefing. Você pode sim usar alguns elementos de sustentação, ilustrações, desde que aquilo seja intencional e seja aplicado corretamente para aquela marca. A chave é a moderação e não a exclusão total dos elementos, você entende? E o minimalismo ele é muito mais complexo do que realmente parece, porque ele realmente precisa de todo esse cuidado e estudo para ser projetado e aplicado ali no design. Então essa ideia do menos é mais, ela precisa de muito cuidado para a gente não errar a mão e acabar tornando o nosso design tão simplista que ele não comunica nenhuma mensagem. E você que é designer gráfico e está assistindo esse vídeo, eu tenho um conselho para você. Estuda sobre o minimalismo, entenda o que ele é, o que ele não é, estuda sobre o movimento para que você consiga incorporar isso no seu trabalho da melhor maneira possível. Estude bem e entenda por que ocorrem esses equívocos, porque a maioria das pessoas acredita que o minimalismo é falta de expressividade, quando na verdade o minimalismo ele se refere à funcionalidade de um projeto. Algumas marcas publicam seus redesigns na internet, muitas pessoas caem matando em cima. Mas eu acho que isso é, de uma certa forma, ousado da parte das pessoas, porque a gente não viu qual que é a necessidade de aplicação daquela marca, por que aquele design foi construído da forma que foi. E também a gente não viu detalhes sobre o briefing, como que ele foi construído o projeto para chegar no resultado final. Então tome muito cuidado antes de analisar alguma coisa sem ver todo o contexto antes. E a gente precisa ver também que nem tudo é minimalismo, às vezes é só falta de construção de projeto, análise de briefing mesmo. Lembra do exemplo que eu dei sobre a sacola do meu cliente? A gente queria fazer um design elaborado, colorido, expressivo, mas na verdade não rolou, não ficou rentável e ele ficou simples justamente por conta do custo da aplicação do projeto. Além disso, nem toda marca ela precisa ser minimalista. A gente, como profissional, precisa avaliar todo o contexto, sentar com o cliente, entender tudo sobre a marca, como ela se posiciona no mercado, quais são os materiais que ela utiliza, os que ela não utiliza. Existem muitas aplicações que podem e pedem um design mais expressivo, com mais cores, formas, elementos. E por fim, eu vou complementar esse vídeo com a minha opinião. Eu gosto muito desse movimento e eu acredito que se ele for aplicado da maneira correta, ele pode agregar muito para um projeto. E existe outro fator que é a volatilidade. Tudo é muito transitório e nada impede que daqui a uns anos, poucos anos talvez, a gente veja um movimento das marcas completamente diferente, caminhando talvez para o lado do maximalismo. Por isso eu sempre reforço a importância de estudar, analisar o mercado, analisar todo o contexto, o briefing, todos os detalhes que envolvem o projeto, porque um design, ele vai muito além
da estética. E eu gostaria que você deixasse a sua contribuição sobre o assunto minimalismo aqui nos comentários. Quais são as suas percepções sobre ele e qual é o impacto do minimalismo no design? Vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!